E Mas você não dá falou, pra torcer, cara. até pegando esse gancho, você falou de, eu poderia ir para um lugar para o outro. Uma das coisas que nem muitas pessoas conhecem, quando você vai para fora, acho que deve acontecer até no Brasil, chama stopover. O que é um stopover, né? Então, por exemplo, o que aconteceu comigo, né? Quando eu fui fazer um intercâmbio para a Austrália, e aí então pedi demissão, tudo, e não tinha tirado férias, meus pais falaram, mesmo que a gente chegar na Austrália, vamos tirar uns 5 dias de férias, né? Conhecer o lugar todo. E aí foi aí quando eu conheci, né? Minha esposa conheceu ali, minha esposa já conhecia, eu não. Stopover era o quê? Você pôr a passagem, então minha conexão era no Chile, e do Chile para a Austrália, Uhum. a Sydney. Então como você fala lá da companhia, olha, eu vou para o Chile, vou chegar no dia primeiro, mas só quero sair do Chile no dia 5. Então eu consigo ficar um período lá do Chile, então eu vou lá, saio do aeroporto, né? Se você depende do país, aí você precisa de visto, mas do Chile não precisa. Saí, então eu fiquei 4 dias no Chile, e aí depois eu peguei o avião e fui para Sydney. Então você acaba conhecendo dois lugares com o preço da mesma passagem, que não é mais caro, né? Você tem que ali pesquisar, não é mais caro, porque assim, eles entendem, porque eu tinha que fazer uma conexão no Chile. Mas como é que você pesquisa isso? Stopover ou... Não, no próprio no site ali das companhias, tem assim, mais destinos ou tem algum nome mais específico, né? Então que você clica e aí ele te dá essas opções. Ou até agência, quando você compra em agência, né? E ele te dá a opção de você pegar e ir até um lugar e depois de alguns dias Você pegar já o dá. avião. Ah, que O que legal. que ele faz? Ele vai falar assim, porque como funciona para companhia? O Eu Michel achei que você tinha que chegou pegar duas aqui. passagens, tipo, Não, fazer isso. O Michel chegou aqui e ele vai desembarcar, vai embarcar nesse avião. Então ele fala assim, mano, o Michel chegou aqui, desembarcou, ele vai embarcar nesse avião, mas daqui 3 dias. Né? Então pesquisa bastante, porque quando às vezes, né, Entendi. por enquanto eu ainda não fui para fora com meu filho, mas quando eu vou, sei lá, sei lá, vou para Nova Zelândia, cara, minha conexão é lá nos Estados Unidos. Pô, então eu vou ficar uns 2 dias nos Estados Unidos. Às vezes, dependendo se é um lugar muito longe, é até bom porque você quebra um pouco, né, E você a tem que. viagem. Você tem. Não necessariamente vai ter essa opção. Você tem que ver nas, Você nas, tem que nas ver, aéreas tem para que ver se ver tem nas isso. aéreas, mas normalmente tem. Né? É, Principalmente porque quando isso essas funciona, mano. conexões, porque do caramba. É assim, o que você tem que prestar atenção? Dependendo do país que você for ficar, você Precisa de precisa de visto. visto. Por exemplo, nos Estados Unidos, dá para você chegar lá, fazer só para sair? Se Se eu você tiver tiver o visto. visto, sim. Se eles forem com a sua cara. Se você não tiver o visto, não. Não, teoricamente. Porque existe um visto de trânsito que você pode solicitar, que normalmente ou ele é bem mais barato, ou às vezes nem tem custo. O que é um visto de trânsito? É isso, eu vou para os Estados Unidos e eu falo assim, eu estou indo para Nova Zelândia, cara, mas eu vou quebrar aqui porque é muito puxado, eu quero ficar aqui. Normalmente esse visto de trânsito eu acho que é até 72 horas, dependendo do país. Hum, E aí ele vai lá, me dá um visto que eu posso transitar por 72 horas no seu país, eles liberam, então é um visto que dura 72 horas. Claro que você precisa ver todas as regras, porque eu acabei tendo uma experiência quando eu falei que eu fiz uma viagem na Ásia, a gente foi fazer isso indo para a China. Então a gente estava nós estava na Malásia, a gente foi para a China, que eu queria, meu sonho era conhecer a muralha, tudo. E quando a gente chegou na China, a gente foi fazer isso, um visto de trânsito. Putz, beleza, cheguei na China todo feliz, né? Desembarcando, chegou lá, né? Seu visto e tal. Peraí. Quando falou, peraí, zicou. Todo mundo ia entrando e eu mesmo ficou. Final da história, a gente acabou sendo deportado. E deportado, porque todo mundo fala deportado, nossa, cometeu um crime. Não, o que aconteceu desse visto de trânsito? O visto de trânsito, ele falava assim, você tem que ter um voo para ser aceito o visto de trânsito da China para um outro país direto. Eu não poderia ter uma conexão dentro da China. E o nosso voo ah, tinha uma conexão dentro da China. entendi. Cara, e a gente. Que aí conta o tempo também. Não era nem o tempo, era a regra para isso. Porque nem contar o tempo, porque mesmo que era conexão, ele Eles, não eles saía. têm que ter certeza que você vai sair. É Não, isso. mas eu não, assim, a gente ficou Entendi. a noite toda negociando. E não tinha. Porque ele falou assim, e a minha conexão era assim, eu saía do lugar que eu tava, parava, como se fosse assim, saía de São Paulo, parava no Rio ia sair. Qual era a minha conexão no Rio? 1 hora, nem saía do avião, mas a regra deles não deixava. E aí, o que eu tinha duas opções. Comprar uma passagem direto saindo da China, pro lugar o próximo destino, sem a conexão, ele falou, mas se você comprar a passagem aqui direto, eu te libero. Aí você libera pelo tempo. Aí o machinho falou, vamos comprar essa passagem.
Eu falei assim, vou comprar então. Aí eu fui olhar lá, puta, na hora, cada passagem era US$ 800. Eu falei, cara, filho. Aí eu perguntei, e pra deportar? Ele falou, você paga acho que US$ 20. Eu falei, amigão, pode me deportar então? Porque eu não vou pagar US$ 800 por pessoa para ir para outro lugar. E aí, eu deportar, você retorna para o seu destino, né, Não, de mas aí, origem. aí se. Aí. Mas aí acabou a viagem. Acabou a viagem, eu não consegui entrar na China. No Ah, entendi. resumo, perdi. Então, por isso que eu falo. Não, mas você ia da China para outro lugar. Eu ia ficar na China 2 dias, 3 dias e ia para outro lugar. Aí, para deportar, o que ele faz? Deporta para o lugar que você veio, pro lugar do destino. Então, era mais barato eu voltar para o lugar que eu estava, E comprar pegar. passagem. Ah, entendi. Era muito mais barato. Então, por isso que eu falei, então tem essa opção, é muito legal o stopover, principalmente se você for fazer Mas aqui, cuidado com né? as letrinhas miúdas. Se você for fazer aqui onde não precisa de visto, cara, tranquilo, né? Chile, Argentina, putz, é legal. Porque imagina, você vai para um lugar, para na Argentina, você pode descer ali e vai para outro ponto. Mas se for um país que precisa de visto, você abre de serviço de trânsito, tenta ver todas essas regras, assim. Uhum. Mas é uma boa dica, assim, de Nossa, economizar. sensacional. Eu achei que você ia pagar também, tipo, outra passagem. Não sabia disso, não. Não paga. Não sabia disso, não. É. De. Eu acho que o custo da viagem ela cresce de uma maneira exponencial a quantidade de pessoas, independente de quem começar. Uma pessoa gasta muito menos do que duas pessoas, que gastam muito menos que três pessoas. Por quê? Porque, cara, quando. Independente. Aí não tem nada a ver se é homem ou mulher. Mas, cara, quando você tá sozinho, você tá mais apto a talvez uma viagem de aventura. Talvez uma viagem para explorar o destino, não ter muito conforto e que se dane. E, tipo, beleza, no meio do caminho eu vou encontrar outras pessoas e aí a gente troca ideia e fica tudo bem. E quando você não tá sozinho, aí começa a ficar É, mais caro. A gente fala gasto por cabeça, mas não é o gasto por cabeça. Chegando lá, eu acho que dá uma. assim, claro, por conta, a matemática é simples, né? Uma pessoa, né, vai gastar menos que duas, dependendo, né? Porque, assim, lógico, tem hospedagem, às vezes nem tanto, né? Dependendo, você pode alugar um Airbnb, que cabe duas pessoas, mas refeição, tudo, isso acaba realmente levantando, aumentando o custo, principalmente agora, né? Então, era eu e minha esposa, ela tem um filho, e o meu filho não trabalha, é bebê, ele não trabalha, né? E você Então, precisa pensar isso. se o lugar tem uma estrutura para ele, né? Isso. A gente até que não pega muito nessa parte, a gente pode até entrar um pouco nesse tema, mas só falando da pergunta anterior, e você também tem um outro. O que é um outro problema quando são mais de uma pessoa? É que às vezes você fala, eu tô disposto a comer hoje um pão com mortadela, deitado, tá de boa. Aí, sua esposa, seu namorado, sua namorada fala, eu não. Eu quero ir naquele restaurante. Aí ferrou, porque aí é um conflito, né? Putz, eu tô afim, mas você não, então é até importante essa comunicação antes de começar a viagem. Putz, é uma viagem de, cara, vamos segurar um pouco, né? Por exemplo, no começo do ano, acabei em fevereiro, não é uma viagem planejada, mas é uma oportunidade de foi para Ubatuba, né? E minha esposa mesmo, ela falou, putz, não estava planejado, mas a oportunidade não era tão cara. Por não ser tão caro e não estar planejado, olha, a gente vai ter que segurar um pouco as pontas. Então, a gente ficou num chalé, né? Pra Uhum. fazer a parte, lá tinha a cozinha e tudo. Então, que a maioria das refeições a gente fez um chalé. Então, a gente levou comida, a gente levou. Porque a gente já aconteceu, olha, cara, se a gente Já ficar. não estava planejado, então você foi. Tá. Fui. A gente falou assim, puta, dá pra ir? Dá. Mas assim, cara, se eu for como uma férias, quero fazer um monte de coisa, eu ia gastar muito. Então, nós já temos essa conversa, puta, vamos pra lá? Vamos, dá pra ir? Dá, mas ó, dá pra ir por uma seguinte forma. A gente não vai poder ficar lá bebendo várias caipirinhas. É uma coisa que eu gosto de beber. Então, cara, eu vou levar meu litro aqui de pinga e eu vou fazer na casa. Porque, pô, vamos fazer um almoço na casa? Vamos fazer um churrasco na casa? Claro que dá pra fazer uma coisa. Acho que ia chupar um sorvete com meu filho, mas a gente já sabia, então foi uma conversa, foi um combinado.